na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15, e faremos a leitura dos versículos 1 ao versículo de número 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 1 ao versículo de número 10. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao versículo de número 10, que diz: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Querido Deus e amado Pai, eu te dou graças pela Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, Tua palavra que é viva e é eficaz e que tem poder de penetrar os nossos pensamentos, que tem poder de discernir as intenções do nosso coração. Deus, eu te glorifico, eu te adoro pela Tua bondade, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia infinita. Te adoro por tudo. Pai, obrigado por este momento. Obrigado por esta hora na Tua presença, por este momento diante de Ti. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos em Cristo, com base neste texto de 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, nós queremos falar sobre as credenciais do Evangelho. Credencial, todos nós sabemos, é aquilo que identifica alguma coisa. E em 1 aos Coríntios 15, versos 1 a 10, Paulo, ele nos apresenta algumas credenciais do Evangelho que Paulo pregava, do Evangelho que foi ordenado também por Cristo para que fosse pregado, quando, dada a grande comissão, disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É sobre este Evangelho, ou é este Evangelho, que apresenta estas, ou as quais Paulo apresenta estas credenciais. A primeira credencial está no versículo 1, quando Paulo diz: Também vos notifico, irmãos,
o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis. A primeira credencial do evangelho que Paulo apresenta é que o evangelho não é de Paulo. O evangelho é de Cristo. Veja que Paulo diz no verso 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Paulo se coloca aqui apenas como mais um arauto, mais um proclamador do evangelho. Ele não é dono do evangelho. O evangelho não se originou em Paulo. O evangelho não é de Paulo, embora Paulo tenha usado em Romanos capítulo 2 a expressão meu evangelho, mas a referência é ao evangelho proclamado por ele. Não é uma referência de posse, de origem, mas apenas de proclamação, o evangelho que ele proclamava. Portanto, é imprescindível que nós entendamos que o evangelho ele não é propriedade de ninguém. Ele não é propriedade do pregador, ele não é propriedade de ninguém. O evangelho é de Cristo. O evangelho é o instrumento divino usado para a salvação dos pecadores. O evangelho é de Deus e é por isso que ele precisa ser notificado. Ele precisa e ele deve ser anunciado. Nós somos apenas arautos, somos apenas pregadores, somos apenas proclamadores. O evangelho ele não está fundado, alicerçado em minha autoridade, mas na autoridade de Deus. O evangelho é obra de Deus. O evangelho aponta para Deus. Nós, repito, somos apenas proclamadores. Nós somos apenas arautos. Somente isso. Somente isso. Somos apenas vasos, os quais Deus escolheu, aos quais Deus escolheu, para colocar nele os seus tesouros, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. A consciência de que o evangelho não é nosso, não provém de nós, mas provém de Deus e deve ser proclamado, é muito importante termos esta consciência de que somos apenas arautos. E já é uma graça tão grande termos sido feitos arautos, embaixadores do reino, proclamadores do evangelho. Em segundo lugar, a segunda credencial do evangelho é que o evangelho ele exige perseverança. Não apenas crença, mas perseverança. Paulo diz no verso 1: o qual também recebestes, que é a ideia de crer, a ideia do assentimento do coração em crer no evangelho. Mas Paulo também diz, e no qual também permaneceis. Permaneceis. O evangelho, portanto, ele exige do homem crença. Crença. O mesmo Paulo disse em uma outra carta, tão importante quanto esta, que é a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele disse: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A exigência, portanto, é que o homem creia. O homem precisa crer no evangelho, até para ser salvo, ou para ser salvo. Paulo inicia o versículo 2 dizendo: pelo qual também sois salvos. Veja que o salvar, ou a salvação pelo evangelho, ela está condicionada ao homem crer. O evangelho não é apenas para ser estudado, dissecado, interpretado.
O Evangelho precisa ser crido no coração, de todo o coração. É preciso que haja no coração daquele que crer no Evangelho convicção plena do Evangelho, das suas exigências e de todas as questões envolvidas no Evangelho. O Evangelho, portanto, tem como credencial essa ideia condicionada ao homem crer. O homem precisa crer no Evangelho. O Evangelho não é um assalto ao coração, mas é um convite gentil da graça ao coração do homem. Em terceiro lugar, olha o verso 2. Paulo diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado. Tal como vo-lo tenho anunciado. Ou seja, o Evangelho, em terceiro lugar, essa é a terceira credencial, ele é puro e não aceita misturas. Paulo diz: eu vos anunciei o Evangelho, e é preciso que vocês perseverem no Evangelho tal como eu vos anunciei. Ou seja, em sua pureza, em sua limpeza, o Evangelho puro. O Evangelho, portanto, ele não pode ser manchado, ele não pode ser misturado com filosofias pagãs, humanistas, antideus, anticristo. O Evangelho ele precisa ser conservado, preservado em sua pureza. E mais, o Evangelho ele é tão puro que nada pode ser acrescentado a ele, e nada dele também deve ser tirado. Nós, como arautos, e todos nós somos arautos, porque todo crente salvo é feito por Deus uma testemunha do Evangelho, uma testemunha de Cristo, alguém que tem em si o dever, a responsabilidade de proclamar Jesus, de proclamar o Evangelho. E nós devemos entender que precisamos apresentá-lo, proclamá-lo, sem misturas, sem aditivos, mas proclamá-lo em sua inteireza. Não podemos colocar nada e nem podemos tirar nada do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem completa, uma mensagem completa. E nós temos um resumo, vamos assim dizer, da mensagem bíblica do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus breve voltará. Este é um resumo, e é um resumo muito bom da mensagem do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, Jesus breve voltará. Nós, portanto, temos o dever, a responsabilidade de proclamar o Evangelho em sua inteireza, em sua completude, sem acrescentar nada e também sem retirar nada do Evangelho. Em quarto lugar, Paulo diz no versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em quarto lugar, a mensagem principal do Evangelho é o sacrifício de Cristo. Nós precisamos ter consciência disso. A mensagem principal do Evangelho é e continuará sendo o sacrifício de Cristo.
Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, de maneira substitutiva, redentora, reconciliadora. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Venceu a morte. Este é o conteúdo principal do Evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho ele aponta para a cruz. Ele nos ensina sobre a cruz. Ele é proclamado quando nós proclamamos a cruz. Não existe Evangelho sem cruz. O verdadeiro Evangelho é sobre a cruz de Cristo, a morte, a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu. E uma última credencial do Evangelho, olhe comigo o versículo 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei, muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A última credencial do Evangelho é a credencial do testemunho. O Evangelho transforma os piores homens em novas criaturas. Paulo está dando o seu testemunho. Ele que se considerava o menor dos apóstolos, e ele diz: porque eu persegui a igreja de Deus. Todos nós conhecemos a história inicial de Saulo de Tarso, está em Atos 8, Atos 9, que assolava a igreja, que perseguia a igreja. Mas um dia, em Atos capítulo 9, este mesmo Saulo foi encurralado pela providência de Deus, pela graça de Deus, e convertido a Cristo. E Paulo diz no verso 10, pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, a graça manifesta no Cristo do Evangelho fez tudo isso por mim. Eu não fiz nada, a graça fez tudo. Portanto, a quinta credencial do Evangelho é a credencial do testemunho. Todos nós que um dia fomos alcançados pela mensagem do Evangelho e transformados pela graça de Deus, somos testemunhas do que o poder do Evangelho pode fazer mediante a graça na vida de um pecador. E você, meu amigo que me ouve, que ainda não serve a Cristo, o Evangelho pode fazer isso também na tua vida. Ele pode te transformar, ele pode te fazer uma nova criatura mediante a cruz de Cristo, por operação da graça de Deus.